É o programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom nós estarmos juntos, isso mesmo, na presença de Deus, para escutar a voz do Deus que fala conosco por meio da sua palavra. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, isso mesmo, já começamos o Antigo Testamento lá no Gênesis, já avançamos, estamos no primeiro livro de Samuel e Deus tem falado muito conosco nesse tempo e eu quero convidar você a abrir os seus ouvidos espirituais e também o seu coração para que o Senhor possa falar, direcionar a partir do texto sagrado que hoje nós vamos meditar. Nós estamos fazendo a segunda etapa daquilo que o Padre Jonas ensina no livro A Bíblia no meu dia a dia, que é a etapa da ruminação. A gente lê o texto, medita, rumina, né? E busca aqui a mensagem de Deus e pede a graça a Deus para que nós apliquemos aquilo que nós aprendemos com a palavra e que Ele nos instruiu na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas para que a gente consiga tudo isso, nós precisamos de um auxílio do Espírito Santo. E por isso, quero convidar você a, junto comigo, suplicar a presença do Divino Paráclito. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua Bíblia e o seu caderno para você anotar o texto que nós iremos hoje meditar. Anota aí, 1 Samuel, vamos começar um novo capítulo. 1 Samuel, capítulo 19, versículos de 1 a 7. 1 Samuel, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os de sua corte sobre a sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã cedo e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia do meu pai no campo onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum a teu servo Davi, pois ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo. Levou-o em seguida a Saul para que retomasse o seu lugar como antes. Nos estudos atrás, eu dizia a você que faz o estudo aqui comigo todos os dias, que a inveja, o ciúme, precede o homicídio, né? A tendência de homicídio, muitas vezes, não é executado no sentido próprio de derramar o sangue, né? De matar alguém, mas o ciúme, a inveja, faz com que as pessoas que deveriam estar, né, no nosso convívio e ter, pelo menos, o nosso bem, o desejo bom a elas, acabam sendo mortas no nosso interior quando nós deixamos ciúme e inveja tomar conta do nosso coração. E veja só, nós estamos aqui percebendo algo. A perseguição tornou-se, né, instrumentalizada. Por quê? O rei comunica abertamente a sua intenção homicida para todo o reino. Então, ele vai começar a usar o aparato do Estado. E aqui, nesse contexto, Saul é figura do anticristo. O anticristo, quando ele vier, ele vai usar do governo, né, da estrutura estatal para, de uma forma muito concreta, perseguir os ungidos de Deus, os filhos e as filhas de Deus, usando o poder, usando o aparato do Estado, usando tudo aquilo que pode ser usado para coerção,
perseguição, não é? Aquilo que muitas vezes a gente percebe, até mesmo dentro daquilo que hoje já se vive em certo nível, esse tipo de perseguição. E aqui Saul figura exatamente o anticristo, com essa atitude de comunicar ao seu aparato real que ele quer matar Davi. Porém, a gente percebe aqui de onde brota no coração do homem, Saul, não é, a realidade desse desejo de matar Davi. Orgulho que muitas vezes, alcançando o coração desse rei, né, ele vai querer apagar a luz daquele que está brilhando mais que ele, daquele que está aparecendo mais que ele. Davi não cometeu nenhum erro, né? Mas quanto mais Saul faz isso, mais a glória de Deus vai brilhar em Davi, porque Davi é o escolhido, o ungido, o eleito de Deus. Ao mesmo tempo, a gente toca em algo tão lindo, tão profundo, que nós precisamos perceber e viver, ser assim para os nossos amigos. Jonatas, né? Um amigo fiel, pronto para defender o inocente, o seu amigo, né? Então, o amor que supera o laço de sangue, ele prefere a justiça do que a herança real. E aí ele intercede, ele vai até Saul para mostrar, olha, a justiça, a gente tem que ser justo, porque Davi não pecou contra o Senhor, pelo contrário, ele defendeu o nosso povo, ele enfrentou o filisteu, ele enfrentou Golias, ele deu a vitória para o povo de Israel. Depois ele mostra para o seu pai a gratidão, né? Ele mostra a gratidão, aquele que arriscou para salvar Israel. Nós devemos ser gratos a ele. E matar o justo é pecado. Então ele apela à consciência e ele apela ao temor de Deus, não é? E aí Saul promete uma reconciliação que você vai perceber no decorrer do estudo para frente, que ela é uma reconciliação passageira. Mas aqui a gente vê a amizade que precisa abençoar, a amizade que precisa ser verdadeira. E aqui nós não podemos confundir a amizade de um sentimentalismo barato que fica passando a mão na cabeça. Não, a amizade, ela está no contexto da verdade, ela está no contexto da proteção, ela está no contexto da intercessão. É muito mais do que sentimento que às vezes pode até comprometer o sentimentalismo. E a gente vai ver aqui, Jonatas é a figura do Cristo intercessor. Davi, não é? Ele figura os santos que são perseguidos. E Saul, ele é o tipo, não é, do mundo corrompido, tipo do anticristo, como eu já disse. Lembrando que Jesus, ele disse em João 10:10, né? O ladrão, né, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E aí a gente percebe o quanto a intercessão é importante. Aqui, Jonatas intercede junto a Saul, o seu pai, por Davi. Mas nós devemos ser intercessores. Nós devemos nos colocar diante de Deus pelas causas das pessoas, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que precisam ser curados, libertos, pela conversão daqueles que nós conhecemos e não conhecemos, a conversão dos pecadores. Nós devemos interceder pela nossa nação, pela salvação da nossa nação. Nós devemos nos colocar diante de Deus, nessa amizade com Deus, como intercessores, como aqueles que se colocam entre Deus e a humanidade, num poder de oração, de intercessão, de insistência contínua. Porque a intercessão deve fazer parte do contexto da vida de um cristão. Então, tudo aquilo que o texto nos revela, nos mostra na sua literalidade, espiritualmente nós podemos colher todos esses elementos, ver essas figuras, perceber também o chamamento de Deus e lutar para termos amizades espirituais, à semelhança da amizade de Jonatas para com Davi. Uma amizade que é capaz de renunciar pelo bem do outro. É assim, é dessa maneira que nós devemos caminhar, que nós devemos viver e experimentar a graça de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto que nós acabamos de meditar? O Senhor nos chama à intercessão pela humanidade, pela conversão dos pecadores, pela nossa nação. A intercessão tem
a força da transformação, quando é feita com amor, ousadia e determinação. Da amizade de Jonatas para com Davi, devemos aprender o que realmente é ser amigo. Ser capaz de renunciar pelo outro. Ser verdadeiro e comprometido na oração intercessória por nossos amigos. É exatamente isso que nós colhemos hoje do texto que nós vemos. Tem muito mais coisas, né, gente? Não dá para a gente estender muito, mas precisamos entender que o Senhor nos chama à intercessão. Nós devemos nos colocar diante de Deus em favor da humanidade, em favor dos pecadores, pedindo a conversão dos pecadores, dos nossos, dos amigos, daqueles que estão próximos a nós, mas nós devemos cultivar amizades verdadeiras, amizades espirituais, onde nós somos capazes de renunciarmos a nós mesmos por causa do outro, somos capazes de ser totalmente verdadeiros, diretos naquilo que devemos ser com os amigos, mas também intercessores por eles. Nossas amizades devem ser marcadas pela presença de Deus. Vamos rezar? Senhor, faz de mim um intercessor fiel, determinado, que tem visão espiritual e que sabe que o poder da intercessão pode mudar o rumo da história, rumo das realidades que nós muitas vezes vivemos, tocamos e os nossos também. Toca em mim, toca no coração de cada um desses meus irmãos, para que assim eu seja um intercessor. Assim, os meus irmãos sejam intercessores, as minhas irmãs sejam intercessoras. Para que também, Senhor Deus, na dinâmica da amizade espiritual, do relacionamento com os nossos amigos, nós vivamos essa dinâmica da intercessão, essa dinâmica da verdade, essa dinâmica da capacidade da renúncia por causa do outro. Ajuda a mim e aos meus irmãos a viver aquilo que a palavra de hoje indica no nosso caminho, na nossa vivência de fé. Amém. Meu irmão, minha irmã, interceder sempre, nunca desistir, porque o Senhor escuta a nossa oração. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.